Essa questão trabalha com a conquista espanhola sobre a América, especificamente sobre a conquista espanhola sobre o Império Inca, na América do Sul, região da Cordilheira dos Andes, onde hoje se encontram países como Peru, Equador, Bolívia, uma parte do Chile. Região que foi conquistada pelo espanhol Francisco Pizarro, que liderou a conquista. Aí o texto diz o seguinte: os 168 espanhóis que com tanta rapidez derrotaram e capturaram Atahualpa, que era o imperador Inca, também contaram com muita sorte. Uma questão de sorte, porque quando os espanhóis chegam, os incas, que eram muito fortes, tinham um império poderoso, estavam vivendo uma guerra civil. Essa guerra civil enfraqueceu o império e facilitou a conquista espanhola. Era a guerra entre dois irmãos, o Atahualpa e seu irmão Huasca, que disputavam o cargo de Inca, que era o cargo de imperador. Lembrando que o Império Inca é um império pré-colombiano, caracterizado pela centralização do poder nas mãos do imperador. Pois tal conquista, continuando a ler o texto, aparentemente fácil, logo se transformaria numa tarefa complexa. Então, apesar dos espanhóis terem imposto a sua cultura na América, a língua espanhola, por exemplo, é a mais falada no continente americano. O catolicismo é a religião mais seguida também na América. Tudo isso em função de uma imposição cultural espanhola. Mas, no entanto, essa tarefa não foi nem um pouquinho fácil, foram séculos de colonização e de muitos conflitos enfrentados. E depois da conquista, depois de capturarem o Atahualpa, os espanhóis tinham a tarefa difícil de aprender a governar. Montar a administração não foi nada fácil, principalmente porque o comando dessa administração está em Madrid, do outro lado do Oceano Atlântico. Aí o enunciado diz o seguinte: a conquista da América pelos europeus é um episódio marcado por diversos relatos, que quase sempre tendem à parcialidade. Então, com certeza, os relatos, eles demonstram muito a visão de quem está relatando. Então, há outros relatos que dizem que essa conquista também não foi aparentemente fácil, porque apesar do Império Inca estar em guerra civil, a resistência foi muito forte. Aí o enunciado pede para o aluno: o trecho anterior considera que a conquista do Império Inca pelos espanhóis resultou na... Então, qual seria o resultado dessa conquista na visão do texto? Letra A conquista do Império Inca pelos espanhóis resultou na consolidação do poder espanhol por meio da sua capacidade bélica. Não fala em consolidação do poder. Diz que os espanhóis agora iam enfrentar a difícil tarefa de administrar, e não que o poder dos espanhóis estava consolidado. Pelo contrário, tinham muitos obstáculos a enfrentar pela frente. A letra B resultou na imposição de valores culturais ocidentais aos nativos da América. Nós sabemos, sim, pelo que a gente estuda em sala de aula, pelo que a gente lê, que houve essa imposição dos valores culturais espanhóis, da língua, da religião, mas o texto não trata disso. O enunciado pede para o aluno identificar o que o texto anterior considera, e isso não está no texto. Então, portanto, a letra B também não responde à questão. A letra C diz que resultou na redução populacional dos incas em virtude de guerras e doenças. Essa redução populacional houve, drástica inclusive, e ela é resultante sim de guerras e doenças. Então, historicamente, essa afirmativa é correta. Mas, no entanto, a letra C é falsa porque o trecho em questão não trata disso. Letra E diz o seguinte, que resultou na consagração dos envolvidos na conquista após o retorno à Espanha. Essa consagração existiu sim. Os conquistadores eram tratados como heróis na Espanha e muitos são tratados até hoje. Mas a letra E não responde à questão porque o trecho não tratou desse tema. Por isso a resposta é a letra D de dado. Então, a conquista do Império Inca pelos espanhóis resultou na criação de um desafio administrativo
porque o trecho fala da complexa tarefa de aprender a governar. Governar é administrar, tarefa difícil que os conquistadores espanhóis iam enfrentar agora. Então, portanto, letra D de dado é a alternativa que responde à questão.